Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Para Lá do Além. Eu sou o Marcelo, sou o criador desse canal, onde nós abordamos temas como espiritualidade, espiritismo, mediunidade, projeção astral ou projeção da consciência, ou viagem astral, como alguns conhecem. Para quem tem acompanhado meus vídeos, eu estou fazendo então uma série de pequenos vídeos fazendo um diário do meu desenvolvimento, da minha busca pelo desenvolvimento da projeção astral, porque eu tive uma experiência no passado, depois disso eu não tive mais e agora estou buscando retomá-la. Então eu estou registrando todos os dias tudo o que acontece, isso a pedido da própria espiritualidade, para que eu veja e comece a prestar atenção em detalhes, e também a pedido deles estou dividindo isso com vocês para, quem sabe, despertarem algumas pessoas o desejo de saber mais sobre o assunto, desmistificar o assunto e, no mínimo, começarem a pensar mais sobre a espiritualidade, lembrando que a vida não termina aqui, né? Ou pelo menos despertando para o fato, vamos dizer assim, de que a vida não termina aqui, que essa é só uma passagem e que todos chegaremos no final, ninguém vai ser vivo, entre aspas, dessa experiência que nós temos aqui. Todos nós vamos morrer um dia e vamos ter que encarar o lado espiritual em algum momento. Então, com a projeção astral, nós passamos então a ter uma noção de como é a vida no astral, depois do desencarne do corpo físico. Este é o vídeo sobre o dia número 8. Sobre o dia número 7 eu não fiz um vídeo porque não aconteceu nada de muito importante. A única coisa que eu lembro é que eu fui dormir mais ou menos umas 9h30, 10 horas da noite e o meu corpo entrou em estado vibracional, vibrando bastante, e eu achei que a projeção era iminente, ia acontecer em segundos. Para quem lembra, 2 dias antes eu tive uma situação de projeção parcial, onde minhas pernas foram injetadas, né? Parte do meu corpo foi injetada, eu fiquei flutuando com as pernas para cima, mas a cabeça do corpo astral ficou ainda presa à minha cabeça física. Então eu fiquei lá. Eu vou colocar aqui uma fotinha mostrando como que isso acontece. Tá? Um exemplo de como isso acontece. Então foi só isso, eu acabei não me projetando, dormi e não aconteceu nada diferente. Já no dia 8, que foi ontem à noite, dia 9 de março de 2023, eu fui então dormir. Mais uma vez fiz as orações, fiz a movimentação energética, eu dormi no quarto número 1, onde a cabeça fica voltada para o lado noroeste, nordeste, perdão. E eu fui dormir pensando muito, né, na vontade de projetar, ou de pelo menos despertar já projetado, porque todos nós projetamos. O que acontece é que nós ficamos inconscientes do lado de lá. A grande maioria de nós, acho que 95% da população do mundo, acho que fica assim. Então a gente fica meio que sonâmbulo, né, à noite, do lado de lá, depois que nós nos projetamos. Então era minha intenção, pelo menos, se eu não conseguisse ver todo o processo de projeção, pelo menos que eu já projetasse e acordasse já projetado. E no vídeo anterior eu falei para vocês que nessas anotações que eu venho fazendo, que foi uma coisa muito interessante que a espiritualidade pediu, eles sabem como é que é o processo. Eu notei que toda vez que eu sonho que eu estou pegando um ônibus, algum meio de transporte, ônibus, avião, trem, carro, ou se eu estou voando, eu estou conversando com alguém no sonho, é um sonho, pessoal. E aí eu começo a volitar, né? Toda vez que acontece isso, dali segundos eu abro os olhos já na minha cama, já desperto no corpo físico. E eu percebendo isso, eu também vi que o Saulo Calderon também já comentou isso, ele fala que quando ele sonha com ônibus, por exemplo, é certeza dele estar projetado. E ele, inclusive, disse que uma vez ele estava numa situação do sonho e aí veio um ônibus escrito assim, Expresso Umbral, uma coisa assim, que na hora ele despertou, porque a palavra umbral fez bem para poxa, não existe um ônibus Expresso Umbral. Então, os mentores espirituais às vezes fazem isso para nos despertar. E comigo aconteceu uma coisa parecida e muito interessante. Então eu acordei hoje, dia 10, eram umas 4 horas da manhã, após o seguinte sonho.
Eu sonhei que eu estava uma feira mística, me parecia uma feira mística, vendia uns negócios meio diferentes assim. E eu tinha umas pessoas diferentes, tudo, e eu de repente comecei a volitar. Não despertei, quer dizer, eu venho saturando a minha mente durante o dia, para, se eu volitar, ou se eu vir ônibus, se eu vir se eu me vir dentro de um trem, alguma coisa que eu desperte, porque eu vou saber que eu estou projetado. Mas não, eu comecei a volitar, que é uma coisa que a gente não faz quando a gente está aqui interiorizado, vamos chamar assim. Então, deveria causar estranheza, né? Mas não, eu simplesmente comecei a volitar e comecei a vir. E aí eu parei numa banquinha que tinha alguns produtos lá. E eu comecei a mexer nos produtos que tinha nessa banquinha. Só que ao invés de usar minhas mãos, eu usava a energia das mãos para virar aqueles objetos que estavam lá. E aí que veio a parte interessante. Um senhorzinho, aparente aí uns 70 anos mais ou menos, bigodinho, cabelo bem clarinho, curtinho. Ele virou para mim e falou assim, olha que interessante, eu só consigo fazer isso quando eu estou projetado. E você? Ele fez a pergunta para mim, mas eu não caiu a ficha e eu abri os olhos em casa, né, no meu corpo físico. Aí caiu a ficha, porque aí eu vim para a consciência. Na hora que eu abri os olhos, eu falei, caramba, o cara tentou me alertar que eu estava projetado, porque ele me fez a pergunta para me chamar para a consciência. Ele falou, eu só faço isso quando eu estou projetado. E você? Era para eu falar a verdade. Para eu fazer esse tipo de coisa, eu tenho que estar projetado e despertar ainda fora do corpo. Mas não, eu acordei. Então assim, eu sinto que eu estou no caminho certo, né? Eu sinto que eu estou no caminho certo, é uma questão de tempo só. E uma coisa que eu queria dividir com vocês também é uma técnica que eu estou desenvolvendo. Nem sei se eu estou desenvolvendo, se é minha, não quero dizer, não quero pegar os créditos se não forem meus. Mas enfim, eu resolvi fazer isso. Com a ideia de saturar minha mente, com essa ideia de me perguntar, me questionar o tempo todo, aqui agora em vigília, se eu estou acordado de fato ou se eu estou projetado. Um detalhe, porque quando a gente está projetado, a cena é muito parecida, a sensação de realidade é muito parecida com essa daqui. A gente sabe, nesse momento que você está assistindo a esse vídeo, você sabe que você está acordado, você sabe que não é um sonho, né? Então quando a gente está do outro lado, também a gente está desperto. E aí, então a realidade é muito parecida. Só que às vezes a gente fica, né, será que eu estou projetado? Não estou? Às vezes a consciência não está 100%. Então eu estou saturando a minha mente com essa ideia, né, de me perguntar o tempo todo. E para isso, o que eu fiz? Eu ajustei o meu celular para ele tocar o alarme de uma em uma hora, mais ou menos. Mais ou menos de uma em uma hora. E a pergunta é, você está projetado? Então cada vez que o meu celular toca, né, o alarme do celular toca, eu desligo e me pergunto, eu estou projetado? E eu me questiono isso. Tudo isso com a intenção de eu criar esse hábito aqui em vigília, para que na hora que eu estiver num sonho, né, o inconsciente traga essa mensagem, você está projetado ou não? E aí eu me faço essa pergunta e venha e consiga me despertar, consiga despertar a consciência ainda projetado, ao invés de só despertar quando eu volto para o corpo físico. Então assim, parece que a coisa está funcionando, né? Porque eu já estou começando a ter mais consciência. Então eu acho que é uma questão de tempo agora. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Como eu falei, eu vou fazer esses vídeos. Quando não tiver nada de interessante, eu não vou fazer vídeo não. Porque fazer vídeo só para falar, hoje não aconteceu nada também não é nada interessante, né? Mas eu agradeço a vocês que estão acompanhando e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.